Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este vídeo é referente ao tema 13. Então, é uma continuação, é a parte 2, que se trata da divisão em reinos do norte e do sul. Quem foram os reis de Israel e Judá? Aqui eu vou fazer uma breve recapitulação. Como esse tema ele é extenso, ele é cheio de detalhes, então precisamos recapitular, inclusive esse tema que fala a respeito dos reis, da monarquia, eles aparecem nas demais lições. Então por isso que eu sempre, quando eu puder e achar necessário, eu estarei fazendo essa recapitulação com vocês, tudo bem? Quem foram os reis de Israel e Judá? Como vocês já haviam visto nas aulas anteriores, somente 3 reis reinaram sobre todo o povo unido de Israel. Depois, os israelitas se dividiram em 2 países. Vou chamar aqui para que vocês possam compreender. Era como se, quando o reino era unido, que tinha as 12 tribos de Israel, era como se fosse um único país, como por exemplo o Brasil. E aí houve a divisão do reino. Então, com essa divisão, foi como se o Brasil se dividisse em 2 países. E aqui, no caso, foi dividido em reinos do sul e reino do norte. Então, quando o reino era unido com as 12 tribos de Israel, era como se o país fosse um país somente. Quando houve essa divisão, foi como se houvessem 2 países. Mas nesse caso, é o reino do sul e o reino do norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Como também nós vimos no período de Juízes, antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes e líderes nomeados por Deus que uniam o povo contra seus inimigos. Então eles precisavam também se reunir para irem à guerra. E era levantado um juiz, era levantado um homem nomeado por Deus para que liderasse o povo. Mas quando Samuel, que foi o último juiz, estava idoso, os israelitas exigiram um rei para serem como os outros povos. Então Deus escolheu Saul como rei de Israel. Mas Saul desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como sucessor, o rei Davi. Deus prometeu que Davi sempre teria um rei no trono. E essa referência eu coloquei para vocês aqui embaixo, neste último quadro, nesse segundo quadro, tá a referência em que Deus prometeu isso a Davi. A referência é segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 16 ao 17. Mas os seus descendentes, os descendentes de Davi, eles desobedeceram a Deus e perderam o apoio das 10 tribos de Israel. Assim, o reino ficou dividido. As tribos de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá e se mantiveram leais à família de Davi, que eram seus descendentes. Enquanto que as outras tribos se juntaram e formaram o reino de Israel. Quando Deus prometeu para Davi que teria um rei em seu trono, a sua descendência, vocês podem observar agora, quando eu falei para vocês, que
os descendentes de Davi, eles desobedeceram a Deus. E por isso até que o reino foi dividido. Mas quando Deus prometeu isso para Davi, ele está apontando para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele nasceu da linhagem de Davi, dos descendentes de Davi. Por isso que Deus prometeu isso a Davi, porque o reino de Jesus Cristo, ele dura para sempre. Ele durará para sempre. O reino de Judá, ele teve 19 reis e uma rainha ao longo dos 340 anos. Enquanto que o reino de Israel teve 19 reis ao longo de 200 anos. Como os reis de Israel sofriam golpes e eram depostos com alguma frequência, tinha em média reinados mais curtos que os reis de Judá. Então, eu também gostaria que vocês pensassem o seguinte: enquanto o reino do norte tinha os seus 19 reis, o reino do sul também tinha os seus reis. Então, eles governavam, eles reinavam ao mesmo tempo. Só que de um lado tinha as 10 tribos de Israel e logo abaixo tinha o reino do sul com as duas tribos de Judá e Benjamim. E isso era simultâneo. Então, na parte inferior, que é o reino do sul, estavam lá os seus reis governando, enquanto em cima, ao norte, as 10 outras tribos estavam sendo governadas por um outro rei. E também assim, cada rei reinaram em períodos diferentes também. Uns reinaram mais do que outros. Então também vai ter essa diferença. Aqui nesse outro slide, vai mostrar os reis de Israel e Judá por ordem cronológica. E essa ordem cronológica, ela é aproximada, ela não é exata, que não tem como sabermos exatamente os anos que ocorreram, mas eles nos falam aproximadamente. Então, aqui em cima, quando o reino estava unido, o reino de Israel estava unido, que eram com as 12 tribos de Israel, foi governado por Saul. Aqui, esse Isbosete é o filho de Saul. Só que como ele governou 7 anos e não foi um escolhido por Deus, quase que não se relata isso na Bíblia. Relata, mas não de forma mais específica. Mas aqui neste quadro está mostrando que ele governou 7 anos. Mas os principais reis que foi escolhido, que foi... Porque Isbosete, ele quis tomar, né, o reino de seu pai. Ele achou que deveria continuar com ele o reinado. E não foi assim que Deus fez e não foi assim que Deus dirigiu. Enfim, quando o reino estava unido, o primeiro rei foi Saul, o segundo foi o rei Davi e o terceiro foi o rei Salomão. E cada um deles reinaram aproximadamente 40 anos, como vocês também já ouviram e já estudaram nas aulas anteriores. Do lado, o meu é do lado esquerdo, né? Mas assim, eu tô passando com o mouse, espero que vocês consigam ver. Deste lado tá os reis do reino de Judá, que é o reino do sul. E do outro lado estão os reis que governaram o reino de Israel. Vou voltar lá no slide que tinha saído do lugar. Enfim, então deste lado está o reino de Israel e deste outro lado o reino de Judá. Vou começar falando primeiro sobre o reino do norte. O autor de Reis,
ele define como bom um rei que promovia a adoração de Deus e como mal um rei que se envolvia em práticas idólatras. Os reis de Israel, segundo a definição do autor de Reis, todos os reis foram automaticamente maus, embora alguns fossem piores que outros. No próximo slide, vocês vão ver também uma divisão falando quem foi o rei bom, quem foi o rei mau, para vocês terem noção de como foi esses reis, tanto do reino do sul como do reino do norte. Mas agora estou falando do reino do norte. O reino do norte tentou, em algum momento, manter uma mesma família de reis no governo. E isso se chama, quando vocês virem em algum texto ou até na Bíblia, isso se chama de dinastias, que é quando o rei ele é colocado no trono e ele quer que somente a família dele, então os seus filhos, o seu mandato, o seu reinado vai passando de filho para filho. Fica tudo em família, isso se chama dinastia. E isso o Reino do Norte tentou fazer, manter-se no reinado com a mesma família. Mas foi sem sucesso essa tentativa, pois não havia laços fortes de origem que justificasse um poder real inquestionável. E tais transições eram muito violentas, então eles queriam tomar o reino matando os descendentes para que não passasse para eles o reinado. E geralmente toda a família, e principalmente os herdeiros dos reis destronados, eram mortos. Além dessa questão complicada, para se manter como governante, os reis faziam alianças com nações vizinhas para comercializar e ter aliados em situações de guerra. E com isso também trazia a cultura deles. Agora eu vou falar um pouquinho dos reis do Reino do Norte. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês terem noção de como que eles foram, quanto tempo durou seu reinado, para vocês terem um pouco de noção disso. Então agora eu estou falando desse Reino do Norte, o Reino de Israel, dessa coluna aqui que eu irei falar. O primeiro rei de Israel, do Reino do Norte, foi Jeroboão. Então, Jeroboão, ele foi o primeiro rei do Reino do Norte, da tribo de Efraim. Ele se rebelou contra Salomão. Ele era o chefe da guarda enquanto tinha o reinado de Salomão. Então, ele se rebelou contra Salomão e depois liderou a revolta contra Roboão. Roboão é o filho de Salomão, que ficou reinando no Reino do Sul, tornando-se rei das 10 tribos de Israel. E não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir também a sua descendência. Então ele foi o primeiro rei, Jeroboão. Ele era chefe da guarda enquanto Salomão estava vivo. E ele se rebelou contra Salomão e liderou as 10 tribos que ele ficou comandando, que ele ficou reinando. Nadab foi o segundo rei. Ele é filho de Jeroboão. E ele durou apenas 2 anos. E depois ele foi assassinado. O próximo foi Baasa, da tribo de Issacar. Matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono.
e cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. O próximo é Elá, filho de Baasa. Também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. Então eles eram um pouco violentos e eles tomavam o reinado à força, assassinando o rei e os seus descendentes. O próximo é Zinri. Ele assassinou Elá e toda a família de Baasa e teve o reinado mais curto de apenas 7 dias. O próximo rei é Onri, comandante do exército. Foi proclamado rei depois que Elá foi morto e venceu todos os rivais. Ele estabeleceu em Samaria como capital do reino de Israel. Acabe, o próximo rei, filho de Onri, ficou famoso por ser ruim e idólatra e se casar com a princesa Jezabel, que perseguiu os profetas de Deus. Um profeta previu a sua morte e a destruição de toda a sua família. E Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. O próximo rei é Acasias, filho de Acabe. Foi ruim como seus pais e morreu depois de uma queda. O próximo é Jorão, filho de Acasias. Foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. O próximo rei é Jeú, comandante do exército. Foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Como Acabe ele foi, dentre todos esses reis, o pior, Jeú foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Ele também matou Jezabel e os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou na idolatria. O próximo rei é Jeocás, filho de Jeú. Somente procurou a ajuda de Deus quando o país estava debaixo da opressão do rei da Síria. Deus o livrou, mas o exército ficou muito reduzido. O próximo rei é Jeoás, filho de Jeoacás. Ele também foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. O próximo é Jeroboão II, filho de Jeoás. Foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. O próximo rei é Zacarias, filho de Jeroboão. Foi ruim e durou apenas 6 meses. Depois foi assassinado por Salum. Salum foi o próximo rei. Ele conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês. E depois foi assassinado. O próximo rei é Menahem. Assassinou Salum e se tornou rei. E continuou na tradição da idolatria. O próximo é Pecaias, filho de Menahem. Ele foi ruim e durou pouco tempo e foi assassinado por Peca. Peca, oficial do exército, ele conspirou contra Peca e se tornou rei. No seu reinado, o rei da Síria conquistou várias partes do reino de Israel. E Peca também morreu assassinado. E o último é Oséias, foi o último rei de Israel. Foi ruim, mas não tão ruim como seus
Sores, o que vieram antes deles, né? Dele. Ele se tornou vassalo do rei da Síria, mas depois ele se rebelou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Então vocês podem ver que cada um que foi tomando o trono do outro foi à base de assassinato, de violência. E vocês também puderam perceber que todos os reis praticamente, né, do Reino do Norte, eles eram idólatras, eles praticavam os cultos aos deuses das alianças que eles fizeram comercial com os povos que estavam em redor dele. Mas nem as alianças ajudaram a proteger o Reino do Norte. Embora eles tinham esses outros deuses por influência da aliança que eles faziam com os outros povos, mesmo assim não adiantou. Porque no século 8, com a ascensão do Império Assírio, os pequenos reinos do Oriente, eles foram massacrados, escravizados e destruídos. E aí teve um fim trágico o Reino do Norte. Cidades foram destruídas, reis e suas famílias presos e deportados, muito sangue pelas ruas. E grande parte da população foi levada para regiões dominadas pela Síria. E os poucos remanescentes foram misturados a cativos de outras partes do mundo dominado pelo Império Assírio, como tática de guerra para dissolver a identidade cultural do povo. E depois disso, o Reino do Norte desapareceu, assim como grande parte do povo que compunham as tribos no passado decidiram romper com o Sul. Então, o Reino do Norte ele foi invadido pela Síria e vocês vão ver o povo de Israel sendo cativo pelo povo da Síria. Depois eu mando para vocês o vídeo. E assim foram os reis do Reino do Norte, o Reino de Israel. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos reis do Reino do Sul. Aqui deste lado, onde eu estou passando o mouse. Reino de Judá, que é o Reino do Sul. Roboão, que era o filho de Salomão, ele foi tolo e se recusou a baixar os impostos pesados, porque no finalzinho do reinado de Salomão, estava havendo esse tipo de problema lá entre as tribos, porque estavam sendo cobrados altos impostos. E os anciãos, eles aconselharam a Roboão a diminuir esses impostos, mas Roboão ele não ouviu os profetas anciãos, ele ouviu aos jovens que cresceu junto com ele. E os jovens falou para ele, aconselhou ele a aumentar ainda mais os impostos. E por causa disso, 10 tribos o rejeitaram e o país ficou dividido. Foi por essa situação também que se dividiu o reino. Abias foi o próximo rei, filho de Roboão. Foi um rei ruim que não obedecia a Deus. O próximo rei é o Asa, filho de Abias. Tinha o coração voltado para Deus. Seu reinado foi marcado por guerras, como o reino de Israel. O próximo rei é Josafá, filho de Asa. Ele também obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria em Judá. O próximo rei é Jeorão, filho de Josafá. Ele casou com Atalia, que era filho de Acabe, e foi influenciado pelos reis ruins de Israel, se desviando de Deus.
Então, esse Jeorão, ele foi procurar uma esposa para se casar, e essa esposa que ele arrumou era filha de Acabe, que era do reino do norte. E aí ele foi influenciado pelos reis ruins de Israel, se desviando de Deus. O próximo rei é Acasias, filho de Josafá. Também foi um rei ruim. Ele e Jorão, rei de Israel, foram assassinados por um israelita chamado Jeú. Atalia, mãe de Acasias, quando soube que seu filho estava morto, matou todos os netos, menos um que escapou, e tomou o trono. E depois de 7 anos ela foi deposta e assassinada. O próximo rei foi Joás, o único filho de Acasias que sobreviveu à chacina da sua avó. Joás, ele foi proclamado rei aos 7 anos, quando Atalia foi deposta, e ele obedeceu a Deus, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Mas depois ele se desviou. O próximo rei foi Amazias. Amazias, ele era filho de Joás. Ele obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu. E aí ele morreu assassinado por conspiradores. O próximo rei, Azarias, ou Uzias, filho de Amazias, ele obedeceu a Deus, mas depois ele ficou orgulhoso e entrou numa parte do templo que era proibido. Por isso ele ficou com lepra. O próximo rei é Jotão. Ele é filho de Uzias. Ele obedeceu a Deus e fez algumas reparações no templo de Jerusalém. O próximo rei foi Acás, filho de Jotão. Ele colocou um altar idólatra no templo de Deus e até queimou um de seus filhos como sacrifício ao ídolo. O próximo rei é Ezequias, filho de Acás. Ele foi obediente a Deus e purificou o templo. E durante seu reinado, os assírios conquistaram Israel, mas Deus livrou o reino de Judá. O próximo rei se chama Manassés, que era filho de Ezequias. Ele teve o reinado mais longo de todos, e ele foi tão ruim que Deus prometeu destruir Judá. Mas depois de uma grande derrota, ele se arrependeu e se voltou para Deus. Mesmo assim, não acabou com a idolatria no país. O próximo rei é Amon, filho de Manassés. Ele continuou nos pecados de seu pai e morreu assassinado. O próximo rei é Josias, filho de Amon. Começou a reinar muito cedo, com 8 anos. Na idade adulta, ele restaurou o templo e promoveu a adoração a Deus, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. E ele foi o último rei de Judá fiel a Deus. E o próximo rei é Jeocás, filho de Josias. Ele foi ruim e reinou apenas 3 meses. Foi deposto pelo faraó do Egito, que colocou seu irmão mais novo no trono. O próximo rei é Jeoquim, filho de Josias. Ele não seguiu a Deus e se tornou vassalo do rei da Babilônia. Depois ele se rebelou e morreu enquanto o exército babilônico sitiava Jerusalém. O próximo rei é Joaquim, filho de Jeoaquim. Ele desobedeceu a Deus e durou apenas 3 meses e foi levado cativo para a Babilônia, onde passou o resto da vida. E o próximo rei é Zedequias, filho de Josias. Ele foi colocado no trono pelo rei da Babilônia, no lugar de seu sobrinho Joaquim,
Quando se rebelou, os babilônios atacaram e destruíram Jerusalém, deportando os judeus. E Zedequias foi capturado e levado para a Babilônia, e seus filhos foram assassinados. Mesmo sobrevivendo por mais tempo, o Reino do Sul também teve um destino semelhante, só que desta vez com o Império Babilônico. Então, o Reino do Sul ele foi levado em cativeiro pela Babilônia. Este dominava externamente a região e havia deposto e colocado reis no Reino do Sul, acreditando que estes lhe seriam submissos. Então era uma estratégia lá do rei da Babilônia, colocar reis que ele designava, achando que eles iam ser submissos a ele. Mas como todos se rebelaram contra o seu domínio, a Babilônia ela não teve misericórdia. Ela sitiou a cidade de Jerusalém e depois de ter tomado grande parte do território do sul, a situação chegou ao limite. Os muros da cidade santa, o templo e maior parte das casas foram destruídos pelo rei da Babilônia. E a família real, os pensadores, o povo que poderia ter serventia para trabalhos servis, eles foram levados para o exílio na Babilônia. E este foi o fim dramático do Reino do Sul, mas não o fim da história do povo. Então vocês também puderam perceber que tiveram alguns reis que obedeceram a Deus no Reino do Sul. Mas grande parte deles eram reis idólatras e que faziam cultos aos deuses dos povos ao redor deles. Nesse slide, como eu já havia comentado com vocês, o autor de Reis ele define como bom um rei que promovia a adoração a Deus e como mau um rei que se envolvia em práticas idólatras. Os reis de Israel, segundo a definição do autor de Reis, todos os reis de Israel eles foram automaticamente maus, embora alguns fossem piores que outros. Então aqui está a tabela, para vocês verem. Aqui era enquanto o reino estava unido com as 12 tribos, que foi Saul, Davi e Salomão, e aqui é o reino dividido, o reino do sul e o reino do norte. Essa tabela, vocês não precisam decorar. Essa tabela, assim como eu falei, é para vocês perceberem e verem como foi os reis de cada região, né? É para vocês terem um conhecimento de o que aconteceu quando o reino estava dividido. E aqui também é um vídeo, ele é bem curtinho, também falando dos reis de Judá e Israel.
Então, esse vídeo, como eu falei para vocês, mostra todos os reis, tanto do Reino do Sul, tanto do Reino do Norte. E no próximo slide, no próximo vídeo, nós veremos o tema 14, que vai falar sobre profetas e as profecias.